Ele era o mais fraco. Agora ninguém o para. Recaps de Solo Leveling com emoção, contexto e aquela narração que arrepia. Assista, reviva, compartilhe, se inscreva e curta para não perder nada. Dentro da dungeon, o pau já estava quebrando. Jinwoo e a galera partiram para cima dos goblins sem dó. Mas o nosso protagonista teve que segurar a onda para não mostrar logo de cara o poder sinistro que estava guardando no bolso. A missão estava esquentando, então o grupo decidiu se dividir em 3 times para agilizar o rolê. O inspetor foi com os presidiários pro túnel da direita, o trio brabo seguiu pela esquerda, porque o Jinwoo já tinha farejado que o boss estava para aqueles lados, e os 2 fujões foram pelo meio, já bolando a desculpa para largar o Jinwoo na mão e meter o pé. Enquanto isso, aquele velhão sinistro, o mesmo que apareceu dando ordem de matar geral, tava num papo cabuloso com o Kang Taishik. O véi revelou que 3 manés tinham feito um bagulho horrível com a filha dele, que já não tava mais entre nós. E o pior, os criminosos iam ser soltos porque eram caçadores úteis para a sociedade. O plano do velho? Jogar 300 milhões no colo do Taishik e pedir para ele sumir com os caras. A estratégia era simples e cruel. Largar os malucos no meio de uma horda de 100 goblins e deixar o caos fazer o trabalho sujo. Só que quando Kang e Taishik chegaram no túnel, deram de cara com o inspetor aplicando uma justiça macabra nos presidiários, matando um por um com requinte de crueldade. Mas o verdadeiro plot twist veio logo depois. Jinwoo ouviu os gritos e correu. Quando chegou, estava tudo devastado, corpos espalhados e o inspetor prestes a finalizar o Junri. John ainda teve tempo de pedir perdão ao Jinwoo antes de bater as botas. E foi aí que Jinwoo perdeu a paciência. Com a fúria nas veias, Jinwoo impediu o golpe final e o inspetor já mandou a fake news. Os prisioneiros surtaram, tentaram fugir, mataram geral e ainda atacaram ele no meio da treta com o boss. Só que Jinwoo não engoliu essa. Tava pronto para estraçalhar o cara, mas o Sr. Song segurou ele no braço, dizendo que era encrenca demais peitar o inspetor sozinho. Decisão tomada. Song e Junri partiram pro fight juntos. O velho até conseguiu dividir o maluco no meio, mas... surpresa! Era só uma sombra. O verdadeiro inspetor estava só de rolezinho, brincando com eles, e decidiu parar de perder tempo. Ia focar em eliminar a healer. Num momento tenso, enquanto o velho se defendia, Jinwoo puxou um círculo mágico de fogo. Taishik desviou e quase acertou em cheio. Mas Jinwoo apareceu de novo no último segundo, segurando o tranco. A partir dali, Taishik entendeu que o moleque não era comum. Ele era um rank E, sim, mas com um segundo despertar monstruoso. Taishik ativou furtividade e invisibilidade, tentando pegar Jinwoo de surpresa. Mas o Jinwoo estava afiado. Sentiu a sede de sangue, usou a intenção assassina e jogou o cara num genjutsu sinistro. Resultado? Jinwoo meteu a adaga no peito do cara e ainda roubou a habilidade de furtividade do maluco. GG. Depois disso, Jinwoo ficou de boas enquanto Song e Junri foram esperar do lado de fora da dungeon. Quando o chefão da associação apareceu, já veio com o dedo na ferida perguntando quem tinha deletado o Taishik. Jinwoo foi na calma e disse que o segredo do inspetor já tinha vazado. Song, como bom escudo, assumiu o BO e disse que tinha acabado com o cara com a ajuda da Junri. Só que aí, meu parceiro, o nível subiu! Jinwoo agora tinha outro alvo na mira. Um caçador rank S chamado Woo Jin-chu, que era casca grossa de verdade. O Sr. Song sugeriu que ele desse um tempo e saísse do país com a família, antes que a chapa esquentasse de vez. Mas Jinwoo estava com sede de evolução. Se encontrou com o Jin de novo, só que o time que ele montou era uma piada. Só gente no modo fracasso ativado, incluindo até uma criança. A galera achou que ia ganhar 3 milhões por raid, só ficando de boa na porta. Mal sabiam o que os esperava. Jinwoo, como sempre, fez do jeito dele. Ativou a runa de invisibilidade, se meteu na dungeon disfarçado de samurai e deu cabo dos inimigos sem nem suar. Enquanto isso, os inúteis achavam que ele tinha vazado.
Só que o portal só fechava quando o chefão caía. E adivinha? Já estava na mira a próxima dungeon. Jin estava cada vez mais chocado com o poder do Jinwoo, que parecia um monstro farmando XP. O único contra era o consumo de mana, e isso fez ele cogitar dar um pulinho no castelo demoníaco para recarregar. Na sede da guilda Tigre Branco, o chefão ficou de cabelo em pé quando soube que uma equipe tinha torrado 150 milhões em portais Rank C, ainda mais com o nome de Jinwoo envolvido. Ele desconfiava que o garoto tinha despertado de novo, mas nem sonhava o que estava por vir. Tentou seduzir o moleque com uma oferta pesada, o dobro do que a construtora estava pagando. Só que Jinwoo não se vende fácil. Meteu um: "Quanto vale o PR do Tigre Branco?" O chefão ficou sem entender nada. E aí veio a bomba. Jinwoo revelou que o valor era 50 bilhões. É, parceiro, o jogo virou. Mano, o clima tava tenso demais. O cara chegou oferecendo mais que o dobro do que o Jinwoo tinha jogado na mesa. Só que o gerente do Tigre Branco ficou de queixo no chão quando viu que o lance era tipo 30 bilhões, véi. Mostrou até documento só pra provar que o bagulho era real mesmo. Mas claro, o cara não tinha moral pra assinar um contrato desse tamanho, né? Aí o Jinwoo já ia meter o pé dali. Antes de sair, ele ainda mandou aquele papo reto: "Cê tá me seguindo, é?" O gerente gaguejou todo, se tremendo mais que vara verde. Jin WHO sumiu por um segundo e reapareceu com um cortinho ninja na cara do maluco, só de aviso. O cabra pediu desculpa na hora e soltou que só investigou ele porque ficou curioso sobre quem estava comprando todos aqueles portais. O Jinwoo não deixou barato. "Bico fechado, hein? Se vazar qualquer parada, eu vou saber que foi tu." A treta terminou em paz. Ou quase. O gerente ainda mandou 3 portais Rank C que eles estavam precisando pra caramba. Mas quase caiu pra trás quando ouviu o preço: 300 milhões cada. Sendo que, com sorte, eles conseguiriam vender por 200. No final, era tudo um teatro do Jinwoo pra fechar em 200 mesmo. Mestre da negociação, fi. Ainda saiu dando uma poçãozinha pro cara, curando o corte como se fosse nada. E aí, no dia seguinte, pá! O Jinwoo leva um susto. 600 milhões caindo direto na conta pelos portais que já iam até cancelar. Só que tinha treta no ar. Descobriram que os portais estavam sendo vendidos por menos de 70 milhões. O Jin do Abagyó tinha dado um balão neles bonito. Ainda mandou um zap debochado: "Agora tamo quites pela tua espionagem." O gerente só ria pra não chorar. E mesmo sendo passado pra trás, o cara tava mais doido ainda pra ter o Jin no time. Mas esquece essa parte, porque agora vem o arco da troca de classe, meu parceiro. O momento que separa os meninos dos monstros. Jin aceitou a missão e já foi teleportado pra um mapa sinistro. Só que, ops, esqueceu de fazer a missão diária. Vai ter que segurar essa bronca depois. De relance, já deu pra ver a fuça do boss cabuloso que espera no fim. Mas aqui não tem moleza não. Nada de poção, nada de teleporte, nem recuperação total. É tudo na raça. Primeiro inimigo, um cavaleiro com nome Laranja. O Jin meteu a daga, mas parecia que estava massageando o bicho. O cavaleiro veio com tudo. Ataque pesado, sinistro. Mas o Jin Daiwagaol, lembrando da carapaça azul, meteu força bruta e rasgou o cara no meio. Só que gastou um golpe cabuloso e ainda não podia nem recuperar mana. E mal acabou a luta, já chegou a tropa de armadura pronta para vingar o brother. Tinha até um ninja invisível querendo dar golpe pelas costas e mago safado mandando feitiço só de zoeira. O Jin teve que botar o cérebro para jogo porque cada monstro tinha um ponto fraco diferente e ele tinha 0 em inteligência. A mana dele era tipo copinho de Yakult. Acabava antes do gole começar. Mesmo assim, ele começou a dropar uns itens top. Pegou um peitoral de armadura que caiu como uma luva. O cara nem usava armadura para não parecer palhaço. Mas essa era tão leve e sinistra que ele ficou invisível com ela. E aí, meu chapa, apareceu ele, o comandante Igris, o cavaleiro de armadura vermelha, o tanque supremo. O cara surgiu metendo pressão que parecia tsunami. Mal deu tempo de pensar. E o bicho já estava colado no Jin, quebrando tudo no caminho. Era tanta força que nem dava para pensar em defender.
O Jim W.O. Joe tentava brecha, mas era só isca para levar pancada. O Ygriss largou até a espada e falou: "Quer sair na mão? Vem!" E ficou ainda mais rápido. Começou a descer soco que nem fábrica de tijolo. Mas o Jim não ia cair fácil. Tentou quebrar a defesa na velocidade, no breakdance, até deu chute giratório, mas nada adiantava. O Ygriss estava tirando onda, limpando a parede com a cara do moleque. Aí, o Jim caiu no trono vazio. Pronto, foi o gatilho. O Ygriss pegou a espada de volta estilo martelo do Thor e ia finalizar, mas o Jim segurou, gritou que ainda não tinha perdido, invocou a adaga, meteu no olho do cavaleiro e deu aquele abraço de urso carente. A adaga sumiu e voltou direto para a mão dele, fincando no pescoço do Ygriss com toda a força que ele tinha na alma. E pasme, ele venceu. Foi na sorte? Foi. Mas ele venceu e, como recompensa, dropou um capacete Rank S igual o do Ygriss, que dava pro lá 120 de força e vitalidade, e ainda reduzia dano físico em 15%. Ganhou também a pedra rúnica da habilidade Toque do Dominador, aquela que puxa a arma estilo Thor. Mas a pedra de teleporte só caiu agora. Sinal de que a missão ainda não tinha terminado. Veio o alerta na tela. Sobreviva o máximo possível para alcançar uma classe maior. E foi aí que a desgraça começou. Centenas de cavaleiros saindo de portais, parecia um formigueiro. Ele até tentou a furtividade, mas os magos derrubaram com feitiço. Tentou a intenção assassina para paralisar geral e meter o socão, mas levou espadada pelas costas e já estava no limite. E o tempo... Só 5 minutos tinham passado. Não bastasse, roubaram a pedra de saída dele, igual na dungeon dupla. Agora era bater ou morrer. A vitalidade no talo, mas o Jim não desistia. Lembrou das humilhações, das vozes dizendo que ele era o caçador mais fraco do mundo. Até o próprio eu do passado apareceu para desmotivar. Mas foi aí que o improvável rolou. A punição por não ter feito a missão diária salvou ele. Teleportou para um deserto onde ele podia usar poções, mas não curava feridas graves. E adivinha quem voltou? A centopeia gigante. Mas dessa vez o Jim W.O. Joe não correu. Foi para cima com sede de vingança. O caçado virou caçador. Acabou com todas as centopeias e, com 10 minutinhos livres, comprou a adaga Assassina de Cavaleiros, que dava plus 125% de dano em monstros com armadura. Perfeita para o que vinha a seguir. E quando voltou para o campo de batalha, a guerra estava ainda mais insana. Mas agora ele estava equipado. Daga nova, armadura sinistra e habilidade do Ygriss. Começou a cortar a armadura como se fosse manteiga quente. Só que não ganhava nenhum XP. Aí ele sacou. Os magos estavam conjurando os cavaleiros, por isso não dava experiência. Foi direto nos magos, e quando derrubou o primeiro, os cavaleiros sumiram junto. A missão agora era clara: destruir os 5 magos. Ele saiu voando na jugular de todo mundo, sem dó nem piedade, montando uma pilha de corpos no caminho até os magos. Faltavam só uns poucos magos para acabar com aquela palhaçada toda, e o Jin Woo tava modo berserker, destruindo geral que atravessava o caminho dele sem dó, nem piedade. O campo tava virando um cemitério ambulante de tanto corpo espalhado. Quando finalmente encostou nos magos chefões, adivinha? Os 3 estavam juntinhos da Silva, prontos para invocar uma aberração colossal, um golem insano de pedra braba. Mas aí os vacilões erraram feio. Quando juntaram os poderes para criar o monstrengo, cancelaram sem querer a proteção dos cavaleiros ao redor. Resultado? Deixaram o Jin Woo com caminho livre para descer a lenha neles. O moleque não pensou 2 vezes. Derrubou um candelabro na cabeça do Goblin de pedra gigante e caiu para dentro. Cortou os 3 como se fossem papel higiênico molhado, e mesmo assim, o Golem, que não queria virar sucata junto com os mestres, continuou atacando. Só que o Jin, como sempre, não pipocou. Desceu o braço e transformou o Golem em pó, mandando ele direto pro álbum de conquistas. Missão concluída? Sim, mas a parada era diferente. Ele não podia escolher a nova classe. Quem mandava ali era o sistema. E o presente era pesado.
uma classe secreta chamada Monarca das Sombras. Com ela, ele teria o poder de usar os cadáveres dos inimigos para montar seu próprio exército sombrio, leal até o fim. Mas aí vem o plot twist. O Jin-Woo ficou bolado. Necromante? Como assim? Ele não tinha investido um mísero ponto em inteligência. Que sentido fazia dar classe de mago para um cara que resolve tudo no soco? Era tipo dar um violino para quem só sabe tocar atabaque. De cara, ele pensou em recusar. Mas o sistema lançou a real. Você tem certeza? Isso aqui é uma classe secreta? E aí veio o dilema brabo. Ele parou, pensou, lembrou dos magos lá atrás, que até tinham magia top de invocação, mas eram uns frangos no mano a mano. Só que o Jin-Woo, o cara é forte pra caramba. E aí caiu a ficha. Não tinha nenhuma regra dizendo que necromante não podia meter porrada. Imagina só, um necromante brutamontes com um exército que evolui junto com ele. Era o combo perfeito para dominar tudo. E foi aí que ele aceitou o presente sinistro. No momento em que virou Monarca das Sombras, o corpo dele foi tomado por uma aura assustadoramente cabulosa. Até ele ficou bugado com a quantidade de poder que estava sentindo. E aí, mano, começou o gemidão do além. Vários cadáveres começaram a sussurrar no campo de batalha. O sistema avisou. Ele podia extrair as sombras deles. E para ativar, Jin escolheu a palavra mais zica de todas. Erase! Quando mandou o Arise, foi tipo invocar o inferno com estilo. As sombras se ergueram prontas para seguir o novo rei. E ainda desbloqueou duas habilidades brutas. Uma para criar e extrair soldados das sombras. Outra para guardar esses bichos e invocar quando quiser. Claro, a extração podia dar ruim às vezes, especialmente se o inimigo fosse muito brabo ou tivesse morrido faz tempo. Mas tinha uma regra de ouro. Quanto mais forte era o bicho em vida, mais poderoso seria como sombra. E adivinha quem foi o primeiro da lista? Ygritte, o Cavaleiro de Sangue. O Jin-Woo já estava no hype, limpou espaço na party, dispensou uns soldados mequetrefes e gritou de novo: Arise! Mas o Ygritte, nada. O cara ignorou completamente. Jin tentou de novo. Nada. O cavaleiro era teimoso até depois de morto. E para piorar, só tinha 3 chances. Depois disso, já era. Na última tentativa, Jin apelou para o discurso épico. Chegou junto do corpo e mandou a letra. Você era o guardião de um rei que nunca voltou. Mas agora, tem um rei de pé bem na sua frente. Você vai ficar aqui apodrecendo ou vai lutar comigo? E com essa, tocou o coração do guerreiro, mesmo que feito de aço e magia negra. No terceiro Arise, Ygritte finalmente se levantou, pronto para servir. Foi assim que Jin-Woo conquistou o primeiro grande general do seu novo exército da sombra, e o mais casca-grossa de todos.